Boa noite a todos, a graça e a paz. Tome o seu lugar em nome de Jesus. Quero cumprimentar todos que estão aqui, o pessoal que está nos assistindo pela internet. Deus abençoe todo mundo em nome de Jesus. Sejam bem-vindos os que estão aqui. E aleluia. Deixa eu dar um aviso rápido para você, irmão que é homens, no dia 10 e 11, 2 semanas aí para frente, nós teremos o nosso retiro de homens, amém? Retiro só para homens, aqui numa chácara que a gente sempre usa, lugar maravilhoso, vagas limitadas, amém? O investimento para esses 2 dias lá, sábado o dia todo e domingo o dia todo, é um investimento de R$50, amém? Então você homem, por favor, procura ali o Marcos Vinícius, que você já conhece muito bem, Marcos Vinícius ali, e dê o seu nome para participar conosco lá nesse dia, amém? Se você é homem, vamos para lá que vai ser uma bênção. Estarão ministrando lá com a gente o pastor Leonai, o Lincoln de Taubaté e uns outros aí. Abençoado também, amém? Vão ser 2 dias muito pontuais para nós aí. Vamos estar juntos, né, para orar, para chorar e tudo mais, amém? Então, só procurar o Marcos Vinícius ali e fazer a sua inscrição. Só para te lembrar, foi num culto desses aí atrás, naqueles momentos, né, que Deus vem forte mesmo, em que uma mulher, que não tem nada a ver com essa questão, foi tocada em ofertar todo o valor da chácara. Isso aí é uma coisa muito interessante, né? Fosse um homem, alguma combinação, a gente podia até entender que é um desejo nosso. Não. Deus, pela vontade dele, tocou no coração de uma irmã, ela falou assim, eu quero pagar os 2 dias da chácara. Ela foi lá e pagou. Por isso também que está o preço de R$50, porque esse dinheiro é para a gente comer, né, irmãos? A não ser que vocês queiram ficar lá 2 dias em jejum comigo, também top, não tem problema, vamos lá. Então, Marcos Vinícius está ali e você pode dar o seu nome lá para que nós estejamos juntos nesses 2 dias, amém? Eu sei que muitos já foram ali, né, nas salas lá do fundo, nas 2 salas infantis que nós temos no fundo, o berçário e a sala infantil, graças a Deus, está tudo praticamente arrumado, faltando algumas poucas coisas. Então o pessoal, né, do Ministério Infantil e trouxe essa listinha aqui. Eles estão precisando de 2 latas de 3.600, sabe aquela lata de 3.600? De tinta branca e uma outra é de tinta azul. E algumas bisnagas, aquelas também de tinta, porque vai fazer um mural, um desenho grande, aqueles murais grandes. Tem aí um desenhista profissional aí, né? Vai fazer todo o mural para decorar a sala, as 2 salas infantis, amém? Então, se você é uma pessoa que pode doar isso daqui, peço que você me procure ou procure a Priscila para que você possa se comprometer e doar uma dessas coisas ou todas essas coisas, enfim, aquilo que você puder e Deus te tocar. Também estamos precisando lá para o fundo aqueles armários pequenininhos. Se você tem, talvez na sua casa não queira mais, ou conheça alguém que tenha, impressora mesmo. Muita gente às vezes coloca lá no LX ou no Facebook, né? Desapego. Por favor, vem aqui, busque essas, né? Então nós precisamos de uma impressora também para, enfim, imprimir todas as coisas do Ministério Infantil, amém, irmãos? Eu estou falando somente do Ministério Infantil. Isso daqui não é para nós não, tá certo? E nós, conversando ali agora, Deus deu uma inteligência ali para as irmãs, muito legal. Então é a seguinte coisa, no dia 17/11, no dia 17/11 é o 3º sábado do mês que vem, né? No dia 17/11, nós iremos realizar aqui uma noite do hambúrguer gourmet. Sabe aquele hambúrguer caseiro? Sei que você gosta, né? Com os cozinheiros profissionais que nós temos aí também. Por que faremos isso? Toda a arrecadação desse dia vai ser também colocado para o Ministério Infantil lá no fundo. Por quê? Nós queremos comprar, e vamos, em nome de Jesus, aqueles projetores. Como é que chama? É tipo um mini projetor, é tipo um data show, só que aquele pequeno. Muitos aqui sabem o que eu estou falando, né? Aquilo lá é bem acessível, R$200 e poucos, para colocar nas 2 salas. Por quê, irmãos?
Primeiro, porque nós podemos, porque nós estamos investindo nos nossos próprios filhos. Eu quero para o meu filho e para o seu a melhor sala que eles puderem ter, mais tranquila, mais tudo que eles puderem ter. Amém? Quantos podem entender isso aqui? É um investimento no meu próprio filho e no seu também. E nós podemos fazer isso juntos, de maneira saborosa ainda por cima, né, irmão? Em vez de você comer um hambúrguer por aí, merreca aí, fuleiro, você vem comer aqui na igreja porque você está ofertando 2 projetores lá, para que passe algum desenho. As professoras trazem muito material multimídia, né? Aquele desenho de criança, da Arca de Noé, aquela coisa toda, e não tem onde projetar, porque aí as irmãs trazem o notebook, a tela é desse tamanho e fica 40 crianças, cabeça colada, para tentar enxergar alguma coisa, né? E uma televisão é muito mais cara do que isso, aquelas televisões, né, finas. Então a gente pega o projetor, coloca no computador e joga na parede, e as crianças vão ficar felizes da vida. Amém? Isso é um investimento com sabor, né, irmão? Investimento com prazer é outra coisa. Então, no dia 17/11, dona Andressa, por favor, faça esse banner até meia-noite de hoje. Brincadeira. Mas eu peço a você, irmão, que tem redes sociais, eu acho que a grande maioria que tem rede social, como é que chama? Dispara lá, né? Compartilha lá os banners desse evento. Convida os seus parentes e esteja aqui, come seu hamburguinho aí, que vai ser muito bom estarmos juntos isso aí. E aí, na outra semana, já está tudo mobiliado, com sombra, aí está tudo. Né? Graças a Deus, colocamos 2 ar-condicionados lá. Enfim, irmãos, desde quando nós começamos essa obra, temos falado que queremos investir muito no ministério infantil da igreja. Amém? Para que seja o melhor que pode ser. E aí, acabando ali, né, porque é uma coisa que também não é infinito, você vai passando de um ministério para o outro. Amém? Então, dia 17, você marca aí na sua agenda. Amém? Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia aí? Louvado seja Deus, talvez ela esteja no seu celular. Agora tem até Bíblia em relógio, rapaz. É só o Senhor. Mas deixa ela no seu coração, né, irmão? Que é melhor. Você trouxe ela de alguma maneira, abra ela comigo na 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Amém? 2 de Coríntios. A 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Hoje nós vamos ter um culto um pouco diferente, porque tenho muita informação. Porque, não sei você, mas uma coisa que eu sempre desejei na minha vida, já nesses 17 anos que vão fazer que eu estou na igreja, era saber dos meus líderes e saber da igreja para onde é que nós estamos indo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É um culto, é outro culto, é uma festa, é outra festa, é um culto, é uma festividade, é uma festa, é outro culto. Aleluia, chegamos no fim do ano, nós chegamos onde? 2019, nós vamos para onde? Vamos fazer o quê? Para onde nós estamos indo? Amém? Quantos podem entender isso aqui? Para mim é uma coisa muito importante saber para onde é que a gente vai, o que a gente quer fazer. Então abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8. Amém? 2 Coríntios capítulo 8. Versos de número 1 em diante. Lê comigo, por favor. Isso aqui é uma das coisas mais poderosas da Bíblia. Por isso, esteja atento a esse texto, aos detalhes dele. Diz assim: Irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio, preste atenção, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles se transformou em grande riqueza de generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida daquilo que tinham, e até mesmo acima disso, se mostraram voluntários. E vieram ter conosco, pedindo, com muito coração, com muitos pedidos, um desejo muito grande, a graça de participar da assistência aos santos.
Eles não fizeram somente como nós esperávamos, mas também deram de si mesmos. Eles se deram. Primeiramente se deram ao Senhor e depois se deram a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar Tito, que como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo vocês manifestam superabundância, tanto na fé, como na palavra e como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim vocês abundem nessa graça. Veja o versículo 8. Eu não falo em forma de mandamento, não falo em forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do amor de vocês. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. E nisso eu dou minha opinião a vocês, que desde o ano passado, principalmente não só na prática, mas também no querer, isso conveio a cada um. Completem agora a obra começada, para que assim como vocês revelaram prontidão no querer, assim também levem a cabo o que vocês falaram, segundo aquilo que vocês possuem. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que outros tenham alívio e vocês sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles que de modo que a abundância daqueles venha suprir a falta de vocês, e assim haja igualdade. E esse é o texto. Como está escrito, o que colheu muito não teve demais, e o que colheu pouco não teve falta. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te dar uma panorâmica. Só existem 2 capítulos na Bíblia, que são chamados os capítulos perfeitos. O que são capítulos perfeitos? É o capítulo Gênesis, são os capítulos Gênesis 1 e 2. Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 são os 2 capítulos chamados capítulos perfeitos. Por quê? Porque eles estão antes da queda do homem. A queda e o pecado entram no mundo a partir de Gênesis capítulo 3. Então presta atenção, é olhando para esses 2 capítulos que você entende o que é que Deus quer com você. Amém? Não é na história de Davi, Sansão, Salomão e nada dessas pessoas fantásticas. Toda a história da Bíblia, presta atenção, irmão, toda a história da Bíblia mostra homens sendo tocados por Deus para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A Bíblia fala sobre a vontade eterna de Deus. A Bíblia fala sobre o evangelho eterno, que foi conhecido agora. Então o que significa isso? Que Deus tem uma vontade eterna. Deus ele tem um querer antes da gente começar acertando ou errando. Amém? Isso você vai encontrar em Gênesis 1 e 2. Você vai encontrar a questão perfeita. Você vai encontrar que Deus criou o homem e depois ele forma o homem. Ele coloca o homem num lugar que ele escolheu, chamado Éden. Ele dá a sua esposa. Amém? E ele se faz a conhecer também para o homem ali naquele lugar. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia dizem claramente, irmão, claramente que Deus tem um desejo. Sabe qual que é o desejo dele? Ser conhecido através de nós, de toda a criação. Esse é o desejo de Deus. Preste atenção, irmão. Tudo o que Deus faz é voltando para esse único ponto. Quantos podem entender isso aqui? Deus não quer uma coisa hoje, outra amanhã, semana que vem ele quer outra. Tem um salmo que diz assim, eu esqueci agora a referência, diz assim: eu não voltarei atrás do que eu disse, e eu não vou alterar as minhas palavras. Amém? Então,
Deus tem um desejo claro. E o que foi a queda? O que é o pecado? O pecado foi a independência do homem, a decisão de Adão e Eva de não mais querer viver por esse propósito. Eles olharam, Deus está ali, Deus me fez, e Deus quer que a gente chegue lá. Então, eu não quero ir, não. Eles pecaram. Bem? E logo ali em Gênesis 3, você vai ver ali no versículo 15, uma coisa chamada proto-evangelho. Que Deus, ali o homem acabou de cair, acabou de fazer as coisas dele ali, né? Antes um pouquinho, Deus chega e fala assim, faz aquela pergunta, né, para Adão, aquela pergunta estranha. Adão, aonde é que você está? Então pensa, né, irmão? É só você pegar qualquer pessoa nossa aqui, arrancar toda a roupa dele e mandar ele esconder atrás desse negócio aqui, ó. Tem cabimento um negócio desse? Quem aqui que não está me vendo aqui? Todo mundo me vê, que dirá Deus? E aí Deus faz uma pergunta no mínimo estranha, que ele diz assim, Adão, aonde é que você está? O que quer dizer isso? Não é que Deus não estava vendo ele, sabe, Deus procurando ele no meio do mato, Adão, onde você está? Aparece, meu filho, não é isso. Porque o lugar onde Adão foi criado é o próprio Deus. Então quando ele vem e fala, Adão, aonde é que você está? O que é que ele está dizendo? Adão, onde você está que você não está mais dentro de mim? É isso que ele está dizendo, quantos estão entendendo? Aonde é que você foi que você não está no lugar que eu coloquei você? Isso é, dentro de mim. Nós somos criados para estar dentro do Senhor e o Senhor dentro de nós. A Bíblia diz que o Espírito habita dentro de nós e que nós estamos dentro de Jesus. Observando isso, você vai ver que Deus é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. A raiz da palavra Espírito Santo, Paráclitos, é uma raiz da mesma palavra que ele fala para a esposa, uma ajudadora idônea. Eu não estou falando, amém, irmãos, que o Espírito Santo é mulher, não estou falando isso, amém? Deus é Espírito, amém? Mas eu estou falando de como eles se apresentam, amém? Como Deus se apresenta, de uma maneira trina, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus se demonstra como uma família, Deus é uma constituição. E aí ele faz o homem e a mulher para se constituir o quê? Família. A Bíblia começa com o casamento e termina com o casamento. Você vai aos últimos 3 capítulos de Apocalipse, está lá Jesus casando com quem? Com a igreja, a boda do cordeiro, o final de todas as coisas, está lá. O começo é igual ao fim. E o fim, na verdade, é igual ao começo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, para onde é que nós estamos indo? Não é para um futuro incerto, é para um começo que já existia. Você pode entender? O seu futuro, preste atenção, o seu futuro é voltar à origem. Quantos podem entender? O desejo de Deus em toda a palavra é formar conosco uma família. Vários são as passagens que Deus fala assim, vou citar uma que está em Hebreus, que diz assim, se aparte do mal, santifique a sua vida, esteja comigo e eu receberei vocês. E vocês serão para mim filhos e filhas. E eu serei para vocês o seu pai. E vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Lá no final de Apocalipse fala assim, ó, então vem o Senhor para habitar conosco, para morar conosco, e Ele vai estar no nosso meio e nós vamos estar com Ele. Todo o sentido da Bíblia é Deus tendo uma família. Quantos podem entender isso aqui, irmão? Esse é o objetivo. Por que que Deus enviou Jesus para salvar a gente? Salvar a gente do quê? O que é salvar? Ah, porque a gente ia para o inferno. Não, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Salvar tem uma dupla função. A salvação tem uma dupla função. Que é, primeira, livrar você da ira de Deus, que construiu tudo perfeito, e a gente foi lá e estragou o negócio. Quantos estão entendendo? E a segunda, você foi salvo. O que é uma pessoa salva? É uma pessoa que foi devolvida à sua origem. Isso é uma pessoa salva. Amém, irmão? Está na igreja, não, essas coisas não. Uma pessoa salva é uma pessoa que foi devolvida
ao seu estado de origem. Qual é o estado de origem? Eu falo com Deus, Deus fala comigo. Eu faço o que Deus fala comigo. Quando foi formado, Adão foi formado primeiro, depois a Eva, amém? Se você for ler lá em Gênesis, você vai ver que Deus conversava com Adão. Deus já mandou Adão trabalhar, Adão lavrava, Adão cuidava da terra. Nós temos umas ideias que vêm do filme, do desenho, que Adão era um homem pelado, cabeludo, praticamente com um cigarro de maconha, escutando Bob Marley, andando no meio do nada, vagabundaço, comendo banana verde. Não, por favor. Deus deu ordens a Adão. Deus começou a organizar a coisa com Adão. Eva foi formada depois. E Timóteo vai dizer lá na frente, e Paulo vai dizer para Timóteo em 1 Coríntios a seguinte coisa, que não foi o homem que pecou, foi a Eva que pecou. Mas quando Deus vem, ele não chama a Eva, ele chama quem? O Adão. Por quê? Porque embora Eva fosse a culpada, o responsável era Adão. E aqui tem uma primeira coisa que nós já falamos esses dias aqui. Deus não trata conosco com as nossas culpas. Deus não quer chamar culpados, Deus quer chamar responsáveis. Ah, eu tenho problema com a minha esposa, eu tenho problema com meu marido, eu tenho problema com meu filho, eu tenho problema com essa igreja, eu tenho problemas. E aí você vai orar, sabe Deus, você conhece a minha vida, você conhece meu coração, é a culpa dessa mulher. O Adão já fez isso, amém? É culpa do diabo, é culpa de ser de quem, não é culpa minha. E Deus fala, realmente meu filho, não é culpa sua. Mas eu não quero conversar com culpados e inocentes, eu quero conversar com responsáveis. Você está entendendo? Se você não tem culpa nenhuma do que está acontecendo na sua família, louvado seja Deus, ponto para você. Mas você ainda é responsável por isso. Da onde vem isso, irmão? O senso de família. Vou dar um exemplo aqui que em nome do Senhor Jesus nunca vem acontecer com você. Um dos nossos meninos, uma das nossas meninas, um dos nossos filhos aqui, comete um delito na rua. Amém? Comete vamos falar um exemplo. Rouba um celular de algum outro aqui, um dos nossos jovens aqui. E ele é pego, porque roubou. Sabe para quem que o delegado vai ligar? Não vai ligar e não vai conversar com quem roubou. Vai ligar para o seu pai. Porque embora o pai não tenha culpa, o pai é responsável por aquela criança. Foi por isso que Jesus Cristo veio. Porque Jesus Cristo não tinha nenhuma culpa, mas a responsabilidade dele veio nos salvar. Quantos estão entendendo, irmão? É a responsabilidade que salva. São pessoas responsáveis na história do mundo que resolvem o mundo. Amém? Não são pessoas meramente culpadas. A grande maioria dos brasileiros critica a corrupção, mas é corrupto em algum nível. Mas eles não são governantes de nada, talvez nem das suas próprias vidas. Quem é que resolve os destinos da nação, politicamente falando? É um homem chamado presidente, por exemplo. Ou ali a sua Câmara de Deputados, e que coisa assim. Estou querendo dizer para você que pessoas responsáveis são aquelas que Deus chama para conversar. Então, primeira palavra de Deus para você, talvez você não tenha culpa de nada que está acontecendo com você. Nada que está acontecendo na sua casa. Nada que está acontecendo na igreja. Nada que está acontecendo na cidade, no Brasil, em qualquer outro lugar. Mas você é responsável? Eu quero conversar com o responsável. Como você está entendendo? Ah, eu trabalho lá na fábrica fulano de tal. Eu trabalho lá na... Enfim, onde você trabalha? Foi outras pessoas que cometeram o erro. Mas quem é o chefe dessa sessão aqui? Quem é o gerente aqui? Quantos já viram isso? Ah, mas foi o vendedor que fez a andança. Tudo bem, ele errou. Quem é o gerente dessa loja? Eu quero falar com o gerente. Por quê? Por que a gente quer falar com o gerente? Porque ele é o responsável. Ele vai resolver a coisa. Não adianta falar com o culpado, é meu irmão? Quantos estão entendendo isso aí?
O culpado é aquele cara que vai ficar gerando, vai ficar falando, ai, me desculpa, gente, me desculpa, por favor, me desculpa. Ai, me desculpa, no outro dia ele faz de novo, ou não faz. Ele está num ciclo de culpa, ele precisa se resolver. Culpado não adianta, eu quero falar com o dono do negócio. Eu quero falar com a pessoa que vai resolver essa situação nessa loja, nessa fábrica, na minha empresa, na minha casa, na minha família, onde quer que seja. Jesus não tinha culpa, mas foi responsável. E a responsabilidade de Jesus salvou você e eu. Quantos podem entender isso aqui, irmão? Porque ele veio sem pecado. Amém? Aqui, nesse texto que nós lemos, mostra-se a mesma coisa. A igreja da Judéia, irmão, a igreja lá em Israel, estava com problema sério. Qual era o problema? Fome. Qual era o problema? Escassez de alimento, escassez de moradia, pobreza e miséria. Vocês podem entender isso aí? O apóstolo Paulo estava nas suas viagens missionárias. Ele não estava lá em Jerusalém. Ele não estava em Israel, perdão. Inclusive, Deus chamou ele como o apóstolo dos gentios. A corrida de Paulo era fora de Israel. Então, Paulo estava nas suas viagens missionárias, amém? Quando ele chega ali na região da Macedônia, para quem não sabe, é a região ali da Grécia, parte de cima da Grécia ali, bem longe lá de Israel, ele recebe um comunicado que pessoas queriam vê-lo. Paulo, tem gente querendo conversar com você. Comigo? Sobre o quê? Não, vai lá que eles vão falar com você. Sabe quem eram? Eram os crentes da Macedônia. De outro lugar, que não tinha nada a ver, outro país, outro tudo, tá lá em cima. E o que é que eles queriam com o apóstolo Paulo? Olha, vem aqui que a gente quer conversar com você e nós queremos pedir algo para você, Paulo. O que é? Você quer pedir oração? Não. Quer pedir uma bênção? Não. Quer pedir uma campanha de 7, não sei lá do que? Passar de baixo? Não, Paulo. Nós ficamos sabendo que os nossos irmãos cristãos lá na Judéia estão passando fome e necessidade. E nós ficamos sabendo que você vai passar por aqui, vai dar a volta em Corinto, vai ver algumas igrejas e vai voltar para lá. É isso mesmo? Não, é isso mesmo. Então nós queremos fazer um pedido para você. Nós queremos levantar uma oferta para que você leve a oferta para eles poderem comer, vestir e morar. E a Bíblia diz que isso aí foi tão forte que eles pediam com rogo. Assim, eles literalmente eles juntaram na barra da calça de Paulo e falaram, não, cara, por favor, me põe no meio desse negócio. Irmão, só pessoas responsáveis e conscientes têm o poder de fazer isso. De se envolver com o que não é culpa deles. Quantos estão entendendo? Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, graças a Deus que acabou esse negócio que estava enchendo a minha paciência também, agora já está o homem lá, vamos ver o que vai dar isso aí. Não aguentava mais. Mas assim, eu não sei se você tem a noção, ou sabe, ou procurou saber, ou se te interessa de alguma maneira, por exemplo, que nós temos um país vizinho aqui chamado Venezuela, que o pessoal está matando cachorro de estimação para comer. Você sabia disso? Não é questão assim, eu tenho dinheiro, vou no supermercado. Não existe mais supermercado no país. É como se você fosse em todos os supermercados, não tem nada para você comprar. Esses dias teve uma grevinha dos caminhoneiros, os crentes já estavam falando que era a volta de Jesus. Uma vergonha. Já ficaram, ai meu Deus, o que vai ser de mim? Imagine lá. Agora, eu não sei se você sabe que lá na Venezuela tem muito crente. Você sabia disso? Tem muita igreja lá na Venezuela. Como é que estão os nossos irmãos? Alguém sabe? Você tem orado por eles? Você se preocupou em saber se alguém vai para lá nesses dias para levar um bolo de milho? Você vai fazer? Alguma coisa. Todos os dias, irmão, centenas de pessoas atravessam a fronteira entrando no Brasil para ter o que comer. Eu estou falando da Venezuela, que é aqui do lado, mas o mundo inteiro, a situação é muito grande. Foi isso que aconteceu. Mas quem mandou eles fazer tal coisa? Veja, irmão, que o cristão verdadeiro, ele não se preocupa com quem mandou você fazer essa coisa. Ele é uma pessoa responsável, ele está ali para resolver.
Ele está ali para resolver. Ele não está lá para perguntar quem fez e quem não fez, por que você fez isso, menina, já falei 10 vezes para você não fazer uma coisa. Ela veio para resolver a coisa. É como se o seu filho, ou o nosso filho, algum nosso, fosse preso pela polícia e está na delegacia. Não faz sentido você chegar lá e ficar dando lição de moral no seu filho lá dentro. Você está lá para tirar ele da delegacia. Depois você resolve a questão com ele. Quantos estão entendendo? Não adianta você ficar xingando o moleque na frente do delegado. Não adianta, mano. Tira ele de lá, assume a responsabilidade. Você vai tomar um sermão do delegado gostoso, talvez até vai ter que responder no lugar do seu filho, certo? Aí você pensa, eu nunca. Não, você era esse cara, você não entendeu ainda. Você é o delinquente que o pai veio salvar, você não entendeu ainda. Nós, todos aqui, no pecado, somos os criminosos que Jesus veio salvar. Aí eles chegaram para Paulo, nós vamos levar. Aí o Paulo falou assim, mas irmãos, eu estou vendo a situação de vocês, gente. A situação de vocês também não está boa. Vocês estão em grande tribulação e profunda pobreza. Você leu comigo aí, né? Irmãos, vocês estão em grande tribulação. Não é probleminha da semana, é grande tribulação e profunda pobreza. Eu estou vendo. Aí eles aqui, não tira de nós essa honra, não. Eles são nossos irmãos, nós temos a ver com esse negócio, nós somos responsáveis também por isso aí. Para você ter uma ideia, é exatamente o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala do corpo. Quando um é honrado, todos são. Quando um é ferido e está triste, todos estão. Irmãos, eu não tenho como trazer para vocês aqui dentro de um culto a quantidade de versículos e passagens só do Novo Testamento, a respeito de responsabilidade que nós deveríamos ter uns com os outros, quando vocês podem entender. E nós como igreja, você sabia que a igreja, diante de Deus, ela é responsável pela cidade de Pindamonhangaba inteira, você sabia não? Essa cambada, essa turma do mundo, então essa turma do mundo é responsabilidade nossa. Você não sabia? Está sabendo agora. Porque somente um santo, somente um salvo, somente alguém que conhece a verdade, pode entender o que está acontecendo com essas pessoas lá fora. Quantos estão me entendendo? Porque um dia, eu me lembro de alguns aqui, um dia você estava no mundo. Um dia você era o mesmo cachaceiro, fumeiro, bagunceiro que você critica hoje. Você estava lá, você fazia isso. E alguém daqui de dentro, de uma outra igreja, compreendeu você de alguma maneira pelo Espírito. E começou a orar por uma vida de uma pessoa que não merecia. E hoje você está aqui dentro. Alguém assumiu a responsabilidade em cima da culpa do pecado e começou a trazer você na oração aqui, ó. Quantos estão entendendo, irmãos? Sabe essa oração que nós fizemos aqui agora pelo presidente? Irmão, você sabe na Bíblia, quem é a maior autoridade quando Deus olha para a terra? Quem é a maior autoridade não é o presidente, nem o prefeito, nem ninguém, somos nós. Segundo esse livro, quando Deus olha, a maior autoridade com quem ele fala, com quem ele se comunica, quem que é, irmão? Com o ímpio ou com o salvo? Conosco. Com quem é que Deus fala? Com o Adão. Quem é que ele está chamando no Brasil nesses dias? Você e eu. Ele está falando, meu filho, saia de trás desta moita aí. E venha na minha presença, porque nós vamos ter que consertar esse negócio aí. Quantos podem entender? Não adianta, irmão, Deus não visita, escute isso é bíblico que eu estou falando. Deus não visita as pessoas todo dia para conversar. Ele fala com aqueles que têm o seu espírito. Quantos estão entendendo isso, irmão? Isso que é Jesus que falou. Quando Deus fala com o ímpio, ele fala de uma maneira totalmente diferente. Ele já fala na questão de resolver. Mas quando Deus fala com os seus filhos, ele está chamando os seus filhos numa responsabilidade para atingir aqueles que ainda não foram atingidos. Quantos estão entendendo isso aqui? Por isso, por exemplo, tem Ezequiel 3 e Ezequiel 33, que Deus fala assim, se eu disser para o pecador que ele vai morrer,
certamente ele morrerá. Mas se eu disser para o pecador que ele vai morrer, e você, que sabe a verdade, não avisar ele do que eu estou falando, ele vai morrer. Mas o sangue dele eu vou cobrar da sua mão. Por que Deus vai cobrar da nossa mão? Porque somos nós que oramos. Somos nós que ouvimos a voz de quem? Do Eterno. Somos nós que lemos a Bíblia. Somos nós que estamos de ouvido falando assim, fala, Senhor, que eu quero ouvir. As pessoas do mundo não, irmão. Você já foi do mundo, você sabe o que eu estou falando. Eu, quando era do mundão, quer ver? Eu só queria mais uma cerveja e mais o que tiver para frente aí. Eu simplesmente ignorava que Deus pudesse falar comigo. Quantos estão entendendo aqui? Simplesmente não queria saber disso. Mas um crente, um cristão, aleluia, som. Mas um cristão que não tinha nada a ver com o que eu estava falando, foi lá e entregou a palavra de Deus para mim. E me evangelizou. Ele assumiu diante de Deus a responsabilidade de levar a palavra para um perdido, que era eu. Quantos estão entendendo? E hoje eu estou aqui, com uma responsabilidade de ministrar essa palavra para você. Que tem uma responsabilidade de ministrar para todo mundo que está ao seu redor, que ainda não é de Cristo. Veja, irmão, Deus é um Deus de responsabilidade. O que significa responsabilidade? Responsabilidade na sua raiz fala do quê? Da maneira com a qual nós somos responsáveis, responsivos. Ser responsável é dar uma resposta à altura. Quantos podem entender? O responsável é aquele que responde à altura. Vou dar um exemplo bem bobinho para a gente entender logo. Uma mãe tem 2 filhas. Vou te dar um exemplo. Uma mãe tem 2 filhas. Todo mundo se deleitou no almoço, lamberam os dedos daquele frango assado que comeram. Toda a família comeu, aleluia, que gostoso. Aí está a louça na pia. A mãe chega e fala assim, alguém vai lá lava a louça. Deu 4 horas da tarde, mas a louça está lá. Vocês estão entendendo? Mas se uma das filhas se levantar do sofá e ir lá e lavar, qual das 2 é a responsável? Todo mundo sabe, né? Por quê? Porque ela respondeu ao que a mãe pediu. Quantos podem entender? O que é a Bíblia para nós, então? É um livro que revela Deus, a sua vontade e a nossa responsabilidade. Isso é a Bíblia. Quantos podem entender? E não é um livro de Harry Potter, magias, 1001 Noite, não sei não. Não. A Bíblia é de um Deus que te ama, de uma história que está pronta, de um Deus que não muda, falando conosco a respeito do desejo eterno dele, que é nos salvar, nos amar, nos colocar dentro do plano dele, e as nossas responsabilidades. A sua vida, para ser bem vivida, só pode ser se tiver responsabilidade. Todo ser humano que não tem responsabilidade ou falha nessa área, ele vai destruir a própria vida e quem tiver ao redor. Quantos estão entendendo? Por quê? Porque nada pode ser dado a ele, nada. Porque ele vai jogar no lixo. Quantos podem entender isso aqui? Se for um casal, se ele receber o dinheiro, vai cortar a água, a luz e vão ficar sem comer. Por quê? Porque ele pegou o dinheiro e foi lá e comprou pipa e apito. O responsável não é aquele que pega os seus recursos e vai realizar seus desejos. O responsável é aquele que entende como a vida funciona e sabe que aquilo que tem recebido é para sanar aquelas coisas. Todos os que são pais, todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. Das nossas responsabilidades de comer, de vestir, de pagar os nossos tributos e impostos aí, água, luz, tudo que você tem. Pouca gente aqui vai falar, nossa, eu amo trabalhar, eu amo isso, eu sou um doido por causa disso. Pouca gente. Muitas pessoas trabalham porque têm entendimento que precisam honrar os seus compromissos. Eles são
responsáveis. Eles estão dando uma resposta. Irmão, aí você vai entender por que o Espírito Santo está dentro de nós. Para quê? Irmão, vamos falar sério. Deus envia o seu Espírito para habitar em nós, para a gente ficar orando em língua. Não, vamos comigo. Vamos. Pelo amor, não é. Ah, eu estou tendo uma visão ali, uma cachoeira de prata. Tá bom. Amém? Som, alô? Glória? Amém. Onde que eu estava? A cachoeira brilhante. Aleluia, irmão, a cachoeira. Estão entendendo? Ah, então você é um descrente? Não. Mas quando eu leio esse livro, eu entendo que os 9 dons do Espírito Santo descritos aqui são dons que nos trazem responsabilidade. Dom não é para a gente ficar louco na igreja. O Paulo falou isso. Ei, para! Vocês estão profetizando um em cima do outro. Está uma bagunça. Leia 1 Coríntios 14. Ele fala, não, gente. Tem profecia? Um profetiza, senta, o outro fica de pé, profetiza. Agora parou, o outro vai cantar um hino, canta a música. O outro vai falar agora, deixa ele falar. O culto tem que ser ordem. Porque senão ninguém entende o que está acontecendo. Um está entregando profecia, o outro está dançando com fita, o outro está dando mortal carpado, 3 estão caídos lá no fundo, tem gente fazendo pipoca, um menino correndo, um rapaz conversando, e alguém... Nossa, o que é isso? Quem que entende um trem desse? Então Deus coloca na boca dos seus servos o que, irmãos? Eu enviei o Espírito Santo. Olha só, vamos falar de um dom aqui, dons de curar, amém? Jesus cura. É um dom do Espírito Santo que pode estar em nós, em qualquer um aqui. Muitas pessoas pensam que o dom de curar é o tipo de um presente, é um brinquedo que a gente tem. Irmão, se alguém de nós tem um dom de curar, essa pessoa tem uma grande responsabilidade dentro da igreja. Quantos podem entender o que eu estou dizendo? Sabe por quê? Porque vai começar a entrar gente doente aqui. Se alguém tem um dom de palavra de conhecimento, de sabedoria, se alguém tem algum dom do Espírito, essa pessoa não recebeu um presente para ela ficar brincando de bolinha, ela recebeu uma grande responsabilidade de Deus. Se alguém conhece bem a palavra, não é para ficar se mostrando que conhece versículo. Ele recebeu do Senhor o quê? Uma coisa para ele brincar? Não, uma grande responsabilidade diante de Deus. A quem muito for dado, muito será? O que é isso? Deus cobrando conosco o quê? Responsabilidade. Tudo o que Deus deu a você, a sua vida, é para você viver de maneira responsável. Porque todo aquele que não vive a sua vida de maneira responsável, ele faz o quê? Ele é uma desgraça e vai desgraçar quem está ao redor. Por quê? Porque não quer tomar a responsabilidade. Eva foi a culpada, mas Deus chamou Adão. Vem aqui. Quantos podem entender isso? Aí chegou lá, ele foi passar a bola. Não, Deus. Ele foi agir, ele foi conversar com Deus com culpa. Não, Deus, deixa eu explicar. Foi a mulher que o Senhor me deu, a culpa é dela, não foi eu. Aí passou para a mulher, não foi eu não, foi o diabo. O que esse diabo está fazendo aqui nesse pé de árvore aqui? Ó? Foi ele que me tentou, se ele não tivesse aqui não tinha acontecido isso. Um passou para o outro e o outro passou para um. O que é isso? Ninguém queria assumir a responsabilidade. E por causa disso, todos nós fomos responsabilizados. O que começou com um, passou para todos. O que entrou, o pecado entrou, como diz Paulo em Romanos, o pecado que entrou no mundo por um homem, também saiu do mundo por um homem. O primeiro Adão e o último Adão. Por que Jesus é chamado de primeiro Adão e último Adão? Perdão, por que Jesus é chamado de último Adão? O Adão primeiro é o Adão mesmo. Porque Deus, cara, deixa eu chamar um nome bonito para você, deixa eu ver. Último Adão, gostei desse. Gostaram, anjos? Gostamos, Senhor. Não.
Aqui tem um código aqui dentro. Tem uma mensagem aqui dentro desse negócio aqui. Assim, Deus está falando, o primeiro Adão não foi responsável, mas a responsabilidade do último Adão vai salvar todos vocês. Quantos podem entender? E foi isso que esses crentes fizeram. Porque eles eram tão cheios do Espírito Santo que Paulo falou assim, eles se entregaram a Deus e depois se entregaram para nós. Eles foram além daquilo que eles podiam para se tornarem responsáveis diante de Deus de uma culpa que não era deles. Entenda mais uma vez o que eu vou dizer. A grande maioria das coisas da sua vida talvez não é sua culpa, mas vai ser sua responsabilidade. Você vai ter que resolver de qualquer jeito. Quantos estão entendendo, irmão? Não foi você que fez, não foi você que tacou a pedra na janela do outro, não foi você nada. Mas na hora do chamamento, é você que vai resolver. Por que a igreja existe na terra, meu Deus? Para juntar um monte de gente domingo, cantar. Não. Não. A igreja está na terra como corpo de Cristo. O que significa isso, irmão? Que Deus agora tem alguém com quem falar na terra. Quem é? O Cristo. A sua igreja, a sua noiva. E sobre o que é que Jesus está falando com a gente de responsabilidade? Vou falar alguns aqui rapidinho. Por exemplo, para quem foi que Jesus disse assim, portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Os ímpios não podem pregar o evangelho, eles não conhecem. Quais são as únicas pessoas no mundo que podem falar e testemunhar de Jesus? Os crentes. Só você pode fazer isso. Porque o Espírito Santo não está no mundo. Lembra que Jesus falou? O Espírito que o mundo não pode receber, habita em vós. Quantos podem entender? O que é a Bíblia? É a voz de Deus. O que o Espírito Santo? É a voz de Deus falando do seu trono com a terra, esperando da terra uma resposta. Como um homem de Deus disse uma vez, Deus não responde a pedidos, Deus responde a respostas. Veja a Bíblia, por exemplo. E perceba uma pessoa que não tem vida de oração nenhuma. A vida de oração dela é zero. Amém? Está comigo? Do lado dela, sentado na mesma igreja, tem uma pessoa que tem a sua vida de oração ativa. Pergunta, você vai conseguir notar a diferença entre um e outro? É claro. Final do livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, o Senhor dizia pela boca de Malaquias, então vocês vão ver, vocês verão a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Veja, irmão, cada palavra é importante. Não é o que ama a Deus e o que não ama. Não é o que vem na igreja, é o que serve a Deus. A paternidade de Deus nos liberta de uma vida de escravos da religião. De gente que faz coisas para Deus sem ter que ter relacionamento com Deus, amém? Filhos de escravos. A paternidade de Deus nos liberta disso. E aí eu me torno o quê? Filho amado de Deus, amém? Só que um filho amado é um filho a quem Deus ama e um filho ao qual ama o Pai. Inclusive, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é que você ama? Pense em uma pessoa que você ama, uma pessoa. Pense numa pessoa que você ama. Já pensou? Deixa eu fazer uma outra pergunta. O que é que você não faria por quem você ama? Pensa. Tenho meus filhos aqui, meus filhos naturais, estão aqui. Se os meus filhos, vamos supor, tem um problema, né, vamos supor assim, vamos dizer assim, um problema de rim, alguma coisa assim, estou dando exemplos aqui, aleatórios.
Se a Helena ou o Judá precisasse de algum pedaço do meu corpo, mesmo detestando injeção em hospital, para mim, imediatamente, eu iria romper todo e qualquer tipo de dificuldade. Sabe por quê? Porque por essas crianças que nós chamamos de filho, quem é pai e mãe aqui sabe do que eu estou falando. Você faz qualquer coisa. Quantos estão comigo? Tem um filme que eu gosto muito, do Denzel Washington, chamado Um Ato de Coragem. Que é o filho dele, não consegue o transplante de coração, o hospital, aquele rolo. Aí ele vai lá, cata uma arma, entra lá, bota todo mundo de joelho, bota a arma na cabeça do médico e fala, você vai operar e vai dar um coração para o meu filho. Mas não tem, fala, é o meu. Mas vou arrancar o seu, você vai morrer. Eu falei, eu estou pronto, estou tranquilo. Já vivi muito, mas eu quero que o meu filho viva. Esse é um filme forte, assista esse filme. Mas fala do quê? De uma responsabilidade tão grande, que pode levar você à morte. Mas quem é que pode tomar essa responsabilidade? Aquele que tem o Espírito Santo. O Pedro tentou e tomou uma banda de Jesus, lembra? Eu vou contigo até a morte, se for preciso, Jesus. Eu vou. Jesus falou para ele, hoje ainda você vai me negar, filhão. Hoje ainda você me negará 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Pedro estava chamando para ele uma responsabilidade que ele não tinha condição de assumir. Quantos podem entender, irmãos? Jesus falou para ele, cara, ainda não. O Pedro nega Jesus. O Pedro abandona o grupo de Jesus. O Pedro volta a ser pescador. No 3º dia, Jesus ressuscita e vai atrás de quem, irmão? De Pedro. E a história da igreja diz que Pedro se tornou um homem de Deus tão fantástico, ele não conseguiu ser daquele dia, ele falhou, e chorou amargamente. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta para você, em nome de Jesus. Você chora amargamente quando você percebe que você não consegue cumprir uma responsabilidade com Jesus? Porque a gente pensa que aquela história do Pedro é o trair, negócio. Não, cara. Sabe por que Pedro chorou amargamente? Porque ele viu que a palavra que Jesus falou era verdade. Pedro tinha um desejo e falou para Jesus, eu vou contigo, nem que seja para a morte. Mas Jesus, Deus, sabia disso. Ele falou, Pedro, você não aguenta isso que você está falando. Você não está preparado para isso que você está falando. Você quer, você tem um desejo, mas você não aguenta, Pedro. Quantos podem entender? E aí tudo acontece. Pedro, a Bíblia diz que Pedro chora amargamente. Por que ele chorou? Porque ele viu que aquilo que Jesus falou era verdade sobre ele. Ele não conseguiu responder à altura do ministério e do chamado de Jesus. Ele chorou. Você tem chorado? Você chora? Você chora pelo quê? Você chora por alguma coisa? Você tem um coração preocupado com alguma coisa? Sabe, tem um cara na Bíblia que me chama muita atenção, o nome dele é Jeremias. Irmão Jeremias, em partes, coitado do Jeremias, irmão. O Jeremias sofreu, viu? Tanto é que ele escreve um outro livro chamado Lamentações. Lamentações são choros. Jeremias chorou. E começa, sabe como é que começa Jeremias? Ele fala para Deus, Deus, estou muito alegre, sou seu profeta, é nós na terra, Jesus, que lindo. E ó, Jesus, tem uma oração para fazer hoje, hein? Aí Jesus, é mesmo, Jeremias? Eu já estou de olho numa bênção aqui na igreja. É aquela irmã ali, Jesus, ó. É aquela. Olha como é que ela é bonita, Jesus. Eu vou casar com ela. E Jesus, só aqui, ó. Vai casar, Jeremias? Vou, aí, olha, tá tudo certo, eu sou homem de Deus, ela é mulher de Deus, nós já oramos, pedimos para o pastor, aquela coisa. Sabe o que Deus fala para Jeremias? Jeremias, você não vai casar nunca. Irmã, pensa num balde de água fria, mas não é água, não jogou o balde de uma vez. E sabe o que Deus falou para Jeremias? Jeremias, chega mais perto de mim. Eu estou, amém? Transformando em ilustração todo o livro, que é muito grande. Jeremias, chega mais perto de mim que eu vou mostrar uma coisa para você. O que é Deus? O futuro, o manto, o mistério, a cachoeira de poder? Não, eu vou mostrar para você isso aqui, ó. Como se Deus abrisse a camiseta um pouquinho e falou, olha aqui, Jeremias, o meu coração, Jeremias.
Porque, Jeremias, ninguém se preocupa comigo, Jeremias. As pessoas cantam, leia lá, irmão, a pessoa canta para mim, faz templo para mim, traz oferta para mim, traz um monte de coisa que eu não quero. Eu quero que as pessoas sejam responsáveis com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu quero. Olha o meu coração aqui, Jeremias. A hora que Jeremias começou a olhar para Deus, e o coração de Deus, ele começa a chorar. Chora, 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 chora. Aí tem toda a história. Porque quando Deus mostrou para ele como é que Deus se sentia, ele não aguentou. Quantos podem entender, irmão? O fato é que a gente, por irresponsabilidade, praticamente a gente não se importa com mais nada, a não ser nós mesmos. Isso tem o nome de idolatria e egoísmo. Quem vive dizendo que é de Deus, se fazendo passar por ser de Deus, e que se importa só consigo, é egoísta, não conhece Deus. Isso não são palavras minhas, são palavras de João. A primeira epístola, a primeira carta de João, no capítulo 3, sabe o que João fala? João fala assim, ó: quem tiver recurso desse mundo, quem tiver dinheiro desse mundo, e vê o seu irmão padecendo necessidade, e o seu coração não se abre para isso, essa pessoa nunca conheceu Deus, ela não sabe quem é Deus. O que é ser um cristão? Não é participar desta igreja ou daquela da outra. Ser verdadeiramente cristão é voltar a ser a família de Deus. Você tem a sua família que Deus te deu. Sabe por que Deus te deu a família? Não é para você ficar bambino por aí. Essa é a família aqui. Não. Deus te deu uma família para você voltar a entender Ele. Sabe o que Deus quer, marido, quando você olha para sua esposa? Que você entenda igreja. E esposa, quando você olha para o seu marido, que você entenda Cristo. Você está inventando isso? Não, isso é Efésios capítulo 5, versículo 23 em diante. Quando Paulo fala sobre casamento, ele fala: eu me refiro a Cristo e à igreja. E a gente pensa que Deus deu uma família para a gente ficar, essa aqui é minha família, defendo com ferro e fogo, e dane-se todo mundo, pode queimar todo mundo. A minha família é essas pessoas aqui. Você não entendeu nada do Evangelho. Se o meu pai salvou você, fez de você meu irmão, eu sou mais seu irmão do que o seu irmão que não é crente. Quem tem familiar que não é cristão aqui? Levanta a mão para mim, eu. Quem tem aqui um irmão de sangue, que não é cristão? Levanta a mão. Alguém? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou mais seu irmão do que o seu irmão. Você inventou isso. Inventei? 2 aos Coríntios 5,16. Leia aí. Portanto, a ninguém mais conhecemos segundo a carne, mas conhecemos todos no Espírito. Porque se o seu irmão morre sem salvação, ele vai ser separado de você eternamente, mas eu vou com você para a eternidade. Eu sou mais seu irmão do que ele. Eu acho muito interessante os crentes, né? Coloca no Facebook: família é o pilar de tudo. Família é o melhor do mundo. Aí tiram foto em todos os lugares. Eu não estou criticando isso. Pode tirar a foto com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Eu não estou criticando isso, amém, irmãos? Mas fazer isso e não me considerar sua família é errado. É falta de entendimento. Vamos tirar as fotos aqui, ó. Eu, Marcelo, Vinícius, Felipe, Alice, o Denis, todo mundo. Vamos tirar uma foto aqui e escrever embaixo no Face para todo mundo ver. Família é o... Como é que é essa? Família é o melhor de tudo? Como é que chama? Família base. É aquelas frases bonitas: família, o meu porto seguro. Essas coisas. Que as pessoas põem lá no Instagram. Né? Ponha da sua família. Pode pôr, não tem problema. Mas põe comigo. Mas que você não é minha família. Se eu não sou a sua família, você é filho de quem? Eu sou de Deus, você é filho de quem? Só existe uma maneira de você estar na igreja e não ser família comigo. Você é filho do diabo. Que coisa horrorosa. João capítulo 8. Jesus chegou para os religiosos e falou assim: vocês não são filhos de Abraão. Vosso pai é o diabo. Porque é homicida desde o início. Porque nunca se firmou na verdade. Posto que fala mentiras, porque é mentiroso e pai da mentira.
Tem muitas pessoas ainda que acreditam numa das maiores mentiras, que eu não sou verdadeiramente seu irmão. Eu sou mais verdadeiramente seu irmão do que os seus irmãos. Sabe o que é o poder de Deus? Eu não nasci da sua mãe, não tenho o seu tipo sanguíneo, não sou da sua cor, não sou nada disso, mas eu sou tão seu irmão do que qualquer outro seu irmão. Porque senão, irmão, está na hora da gente parar com uma das maiores falsidades do mundo. Pai do Senhor, irmão. Para que você vai dar Pai do Senhor para mim? Então fala assim, Pai do Senhor, primo. Pai do Senhor, vizinho. Dá outra, mas não me chama de irmão. Porque se eu sou seu irmão... sabe, irmão, infelizmente a gente banalizou coisas poderosas. Esse negócio de cumprimentar o outro, Pai do Senhor, irmão, é uma coisa poderosa. Poderosa, isso aqui é poder. Só que a gente jogou no lixo. A gente transformou isso num cumprimento qualquer. Mas quando você encontra uma pessoa na rua, estende a mão, olha no olho e fala, Pai do Senhor, meu irmão, cara, o laço que está sendo feito ali no Espírito é forte. Porque você está lançando uma palavra em cima de mim. Você está lançando uma palavra, e a palavra tem poder, não é assim? Por isso que você encontrar uns irmãos aí meio fracos na fé, pela rua, que não está vindo, que está com esses problemas todos, é nesse que você tem que ir e falar, irmão, Pai do Senhor, irmão, né? Tá, irmão, mas eu estou meio afastadinho, estou meio quebradinho. Não, mas você é meu irmão, cara. Você lança a palavra de poder para ele se ligar por fé na família. Começo da Bíblia, casamento, final da Bíblia, casamento. Começo da Bíblia, família, final da Bíblia, família. O começo é igual ao fim, o fim é igual ao começo. E o que é a família? Um conjunto de pessoas interdependentes e responsáveis uns pelos outros. Isso é família. Quantos podem entender? O que nós estamos fazendo aqui, irmão? Mais um culto, mais uma congregação, mais uma palavra de domingo. Não. Porque se você crê, o que é crer? Crer não é acreditar. Crer é viver de acordo. Isso é crer. Quem crê, vive de acordo. Por exemplo, quem crê que perdão está na Bíblia? Por que você não vive isso? Por causa não sei o que, não. Você é incrédulo. Você não crê. Quantos podem entender, irmão? Falei aqui, a Bíblia fala de anjos, de Gênesis e Apocalipse. Quantos creem em anjo? Eu não, isso é bobeira, não existe. Bobeira é conto de fada. Então, irmãos, o que nós somos, quando Deus olha, Ele vê o quê? Filhos. Ele não vê a pastor, mestre, não, Ele vê filhos. No céu não tem essas funções, amém? Ele vê filho, Ele vê família. Eu serei para vocês pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Está lá em Hebreus. Assim. E lá em Hebreus, está escrito que a igreja perfeita, que é a igreja de Jesus, ela é chamada de igreja dos primogênitos que tem o seu nome no livro da vida. Olha só. Você tem certidão de nascimento, de novo nascimento. Só que não está no cartório aqui. Está no cartório do Pai, lá em cima, num livro eterno. Malaquias fala de um livro memorial, de uma pedra memorial, onde nosso nome está diante de Deus para sempre. Olha que coisa tremenda. Esse aqui vale a vida. E lá está o seu nome e o meu. Então, Deus espera algo de mim. Sabia? Deus espera algo de nós. Quem é que dá uma responsabilidade e não espera nada? Pensa. Quem é que dá um poder na mão de alguém e não espera nada desse alguém? Pensa, irmão. Quem é que dá uma habilidade, uma condição, uma saúde, uma vida e não quer e não espera nada? Você entra em 2 Coríntios 9, você vai ver a lei da semeadura. Aquele que muito semear, muito vai colher. Quem foi o primeiro a semear? Quem é a semente que foi semeada na terra? Quem foi, irmão? Jesus. Morreu por nossos pecados para nos salvar. Você acha que Deus Pai semeou o filho dele e não quer nada? Está tudo de boa? Não, Jesus foi lá porque ele é um Zé bobão. Morreu porque ele é bobo.
Eu não mandei ninguém morrer. Você acha? Deus espera algo de nós. E esse algo se chama responsabilidade. A quem muito for dado, muito será? O que foi dado a você? Aí você lê esse versículo e você pensa que é Bíblia, né? Ah, mas eu nem fiz o curso da Bíblia ainda. Não, filho, não. Não é curso da Bíblia, não. Foi dado a você saúde? Foi dado a você consistência física? Você consegue andar? Você consegue ir e vir? Sabe o que é o grande defeito? A gente pensa que o que Deus tem é isso daqui. Aí você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da lei. Você vai lá e faz um curso de enfermagem. Enfermagem não é de Deus. De Deus é a Bíblia. Isso tem uma habilidade chamada habilidade natural. Que Deus dá habilidades sobrenaturais e Deus dá habilidades naturais. Porque uma enfermeira bem formada pode salvar para Jesus centenas de vidas. Eu não sei quantos já viram aqueles comerciais de televisão que tem os médicos sem fronteira. Eles vão lá do outro lado do mundo com injeção de sarampo, essas injeçãozinhas que ninguém quer tomar aqui. Lá, salvam centenas de milhares de vidas. Ah, porque ele é um PhD, ele sabe tudo da Bíblia? Não, ele sabe dar injeção. Deixa eu falar uma coisa para você, existem lugares que Deus precisa de gente que sabe dar injeção. Primeiro dá injeção, depois fala da Bíblia. Porque eu não consigo falar da Bíblia para alguém que está morto, que está em coma. Alguém que não come há 2 semanas, nem me escuta o que eu estou falando. Eu sei que eu já preguei na África, irmão. E pregando as pessoas assim, ó, que nem vocês estão aqui hoje, parece que não comeram. Mas vocês comeram, eles não. Eles têm a desculpa. Mas você não tem. Você está bem nutrido. Não posso perder a volta. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você chega num bairro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá, irmão? Um bairro que tem problemas sociais graves. Por exemplo, como o Castoliro e outros bairros aqui. Estou dando exemplo, eu não estou querendo ser bobo com essa questão. A palavra evangelho significa boas notícias. Você chega, abre 40 igrejas no Castoliro, 40. Todo mundo pregando o evangelho. E falando que Deus vai abrir porta de emprego. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Segunda-feira, está todo mundo desempregado. Porque os próprios pregadores não entenderam como é que Deus trabalha. É tão sobrenatural eu estender a mão e Deus fazer um milagre, do que ela dar uma injeção. É tão de Deus quanto. Você acha que quem foi que deu sabedoria para o homem descobrir uma vacina? Você acha que o homem é... Não, cara, é inteligentão. Você realmente acha? Enquanto Daniel diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, você acha que essas maravilhas que o homem faz e descobriu, ele descobriu porque ele é bom? Se Deus não permitir uma cura, irmão, deixa eu dizer uma coisa, toda cura vem de Deus, esteja ela numa seringa ou numa oração. Entenda isso, por favor. Porque talvez você não tenha o dom do Espírito Santo de estender a mão e curar, mas você vai ter um desejo, como eles tiveram, uma responsabilidade, como eles tiveram, de entrar no meio da sociedade e fazer a diferença. Você quer ver um livro inteiro que fala sobre isso? Neemias. Neemias nunca viu um anjo. Deus nunca falou com Neemias. Nunca nada sobrenatural aconteceu com Neemias. Nunca nada sobrenatural aconteceu com Neemias. Nunca. Vai lá para você ver. Mas o dia que ele soube que Jerusalém estava destruída, com as portas queimadas e com as paredes derrubadas, ele chorou, jejuou e foi pedir para o rei, para poder voltar para lá e ajudar a cidade dos seus pais. Voltou Neemias e Esdras. Neemias e Esdras está aqui na Bíblia, irmão. 2 homens fantásticos, que nunca nenhum anjo falou com eles, mas não precisa. Quem tem entendimento e responsabilidade não precisa de anjo. Ele vê e ele faz. Exatamente como 2 Coríntios 8. Eles ficaram sabendo da necessidade e foram lá e se infiltraram. Eles se meteram no meio dessa conversa. Eles entraram no meio disso. Quantos podem entender? São pessoas responsáveis. Deus quer nos chamar em responsabilidade, irmão. Talvez você não tenha, mais uma vez eu vou dizer isso para ficar gravado, talvez você não tenha culpa do que está acontecendo lá no seu serviço. Mas talvez é você que o seu chefe vai chamar para 4, 5, 6 horas extra. Sabe por quê?
Porque ele reconhece em você uma pessoa responsável. E só os responsáveis podem resolver as coisas. Quantos estão entendendo, irmão? Culpados. Culpado faz o quê, irmão? Pede perdão e fica sentado chorando. Quantos podem entender isso? Talvez tem pessoas na sua casa, seus filhos, esposa, marido, não sei, irmão. Tem gente ao seu redor que está fazendo coisa que não deve, está entristecendo, está ruim, não está bom. Mas quando Deus chama para uma conversa, Ele chama você, sabe por quê? Porque é você que Ele deu o Espírito Santo. É para você. Ah, irmão, como eu queria estar pregando para você hoje, mas eu não estou. Eu estou pregando para mim, primeiro. Sabe por quê? Porque dentro dessa igreja aqui, tem um monte de coisas erradas acontecendo. Tem um monte de gente fazendo coisa errada e cometendo pecado aqui dentro. A culpa é de quem comete, mas a responsabilidade é minha. Porque quando eu levo a igreja inteira em intercessão diante de Deus, Deus não vai lá pedir para chamar o culpado X, Y, H. Deus fala comigo. Quem é pai e mãe aqui sabe do que eu estou falando. Quem é pai e mãe não sabe do que eu estou falando. Quem é pessoa que tem responsabilidade aqui sabe do que eu estou falando. As pessoas estragam as coisas e você fica para arrumar. Quantos estão entendendo? O cara sai mais cedo e você fica até meia-noite. Sabe por quê? Porque é com você que eu conto. Você, diz o Senhor, né? Você do meu lado, vamos resolver isso aqui. Como um bom cooperador de Deus. Quantos podem entender? Amém? Feche seus olhos por um instante.